Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre trigonometria. Vamos trabalhar com resolução de triângulos, lei dos senos, seno de dois ângulos suplementares. Essa relação aqui, que eu estou te apresentando agora, ela é muito importante para a gente, tá? Quando você vai calcular o valor do seno de dois ângulos suplementares, ou seja, ângulos cuja soma é igual a 180 graus, você vai ver que o seno desses dois ângulos, eles vão ser iguais. Então é o seguinte aqui, ó, eu tenho aqui o círculo trigonométrico, eu tenho aqui, na verdade, aqui, ó, o meu primeiro quadrante e tenho aqui o meu segundo quadrante. É muito importante que você saiba que o seno no primeiro e no segundo quadrante, eles são positivos e são iguais, tá? Porque no primeiro quadrante e segundo quadrante, você tem, na verdade, aqui ângulos suplementares, tá? O que quer dizer isso aqui, então? Ó, se eu tenho um ângulo aqui, ó, θ de 30 graus, tá? Ângulo θ aqui de 30 graus. Tá acontecendo isso aqui, ó. Se esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus, o suplementar de 30 graus é um ângulo cuja soma com 30 graus vai dar 180 graus. Então, se o meu ângulo θ é 30 graus, 180 menos 30, o suplementar é 150 graus. Então, seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus. E eu sei que o seno de 30 graus vale meio. Então, 30 graus com 150 graus são ângulos suplementares. Por quê? Se você somar 30 graus com 150 graus, você vai ter 180 graus. Se o ângulo for 45 graus, 180 menos 45, 135. Então, seno de 135 é exatamente igual ao seno de 45. E o seno de 45 equivale a raiz de 2 sobre 2. Se o θ for 60 graus, para 180, 180 menos 60, 120. Então, seno de 120 graus é exatamente igual ao seno de 60 graus, que nesse caso aqui vale raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, perceba aqui, então, ó, que até aqui eu trabalhei, na verdade, com os ângulos notáveis, né? Que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? Esses valores aqui, ó, de meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, eu consegui chegar nesses valores aqui também com o auxílio de uma tabela, né? Que é o valor do seno dos ângulos notáveis. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, um ângulo de 73 graus, 180 graus menos 73, você vai chegar num ângulo de 107 graus. Então, o seno de 107 graus é exatamente igual ao seno de 73 graus. E aí você pode calcular o seno de 73 graus com o auxílio de uma calculadora científica ou então com uma tabela, tá? Que vai aí te fornecer os valores de seno e cosseno e tangente de ângulos que variam de 0 até 90 graus, tá? Então, com o auxílio da calculadora ou de uma tabela, você vai ver que o seno de 73 graus equivale a 0,95630, tá? Então, seno de 73 é exatamente igual ao seno de 107 graus, tá? Então, é importante você saber que o seno de ângulos suplementares são iguais. Lei dos senos, ou também conhecido como Teorema dos Senos. Ele fala o seguinte: a razão entre o valor de um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado será sempre constante, ou seja, igual ao dobro do raio da circunferência circunscrita a um triângulo. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, eu tenho um triângulo aqui, ó, de vértices A, B e C, inscrito em uma circunferência. No vértice A, eu tenho o ângulo A, no vértice B, eu tenho o ângulo B,
no vértice C, eu tenho o ângulo C. Oposto ao vértice A, eu tenho o lado que vai de B até C, que eu chamei aqui de A minúsculo. Oposto ao vértice C, eu tenho o lado aqui que vai de A até B, que eu chamei de C minúsculo. E oposto ao vértice B, eu tenho o lado aqui que vai de A até C, que eu chamei aqui de B minúsculo, tá? E aí, ou seja, o segmento que vai do centro O da circunferência até o ponto D, por exemplo, ele é chamado de raio da circunferência. Então, o que esse teorema aqui está falando para mim é o seguinte, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o Azinho e dividir pelo seno do ângulo A, vai ser a mesma coisa que eu pegar o Bzinho e dividir pelo seno do ângulo B. Que vai ser a mesma coisa que eu pegar o Czinho e dividir pelo seno do ângulo C. E quando eu proceder com essa divisão, ela vai me dar sempre um valor constante. E esse valor vai ser o dobro do raio da circunferência. Então eu posso escrever aqui, ó, que A sobre o seno de A é a mesma coisa que B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C, que é o dobro do raio da circunferência. Então essa relação ela é muito importante para a gente. Por quê? Até então, nós estudamos aqui que as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, elas só poderiam ser aplicadas em triângulos retângulos. Então, quando eu te apresento aqui agora a lei dos senos, ela é aplicada, por exemplo, para qualquer tipo de triângulo, tá? Então, é muito importante aqui você saber, na verdade, essa lei dos senos ou o teorema dos senos, tá? Eu vou te mostrar agora aqui a demonstração desse teorema. Demonstração. Seja o triângulo acutângulo ABC e CE a altura relativa ao lado AB. Então, aqui eu tenho um triângulo aqui, ó, ABC, tá? Tracei aqui, ó, a altura que vai do vértice C até a base AB. Então, esse segmento aqui de azul pontilhado, ela é a altura do meu triângulo ABC. Perceba que quando eu traço aqui a minha altura, ó, eu consegui fazer agora aqui dois triângulos retângulos. Eu tenho o triângulo ACE e tenho aqui o outro triângulo, que é o triângulo BCE. Então, nesses dois triângulos retângulos, eu posso aplicar as razões trigonométricas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora aqui, ó, é calcular o seno do ângulo A. Seno do ângulo A é cateto oposto, que vai ser a minha altura, dividido pela minha hipotenusa, que nesse caso aqui vai ser o meu B. Então, quando eu aplico aqui o seno de A, vai ficar H sobre B. Agora aqui eu vou isolar o H. Eu vou chegar agora aqui multiplicar cruzado, ó. H vezes 1 vai dar H, que é igual a B vezes seno de A, tá? Então, apliquei aqui, na verdade, a relação seno no triângulo de vértices ACE. De forma análoga, eu vou aplicar novamente agora aqui o seno, só que no ângulo B. Então, o seno do ângulo B vai ser cateto oposto, que é H, dividido para a hipotenusa, nesse caso aqui, que vai ser A. Então, quando eu calculo aqui o seno de B, H sobre A. Isolando o H, eu vou ter A seno de B. Então, perceba que agora ó, que eu encontrei duas equações que elas são iguais a H. Uma vez que elas são iguais a H, eu posso garantir que essas duas equações são exatamente iguais. Então, agora eu vou igualar aqui, ó, B seno de A igual a A seno B. Quando eu faço aqui ó, essa igualdade, eu vou isolar agora. Eu vou pegar o seno de A que está multiplicando, vou passar para cá dividindo, vou pegar o seno de B que está multiplicando e vou passar para cá dividindo. Então, daqui eu tiro a minha primeira relação. A dividido pelo seno de A é exatamente igual a B dividido pelo seno de B. Tá? Então, já cheguei aqui, já na verdade, numa parte da minha fórmula. Basta agora eu mostrar, por exemplo, que uma dessas duas razões aqui, ó, A seno de A ou então B seno de B, é igual a C seno de C. Uma vez que eu demonstro isso,
eu mostro que essas três razões, na verdade, são iguais. Tá? Então, de maneira análoga, eu vou proceder agora aqui, em vez de traçar agora essa altura aqui que vai de C até E, eu vou traçar uma altura agora aqui a partir do vértice B. Então, na verdade, aqui agora vai ficar o seguinte, ó, procedendo de forma análoga, ou seja, considere a altura BG. Então, agora eu tracei a altura que vai de B até G. E aí eu tenho novamente aqui, ó, um triângulo retângulo em cima e um triângulo retângulo embaixo. Vou calcular agora aqui, ó, o seno do ângulo C e depois o seno do ângulo A. Quando eu calculo o seno do ângulo C, cateto oposto vai dar H sobre hipotenusa, que é A. Quando eu calculo o seno de A, cateto oposto vai dar H e a hipotenusa vai dar C. Então, eu tenho aqui, ó, seno de A, H sobre C. Vou isolar agora aqui o meu H, multiplicando o cruzado. H igual a C, seno de A. Calculando o seno de C, cateto oposto H sobre hipotenusa A. Procedendo aqui com a multiplicação cruzada, eu tenho que H é igual a A, seno de C. Bom, cheguei novamente aqui em duas equações, que elas são exatamente iguais a H. Se elas são iguais a H, elas são iguais. Então, daqui eu posso escrever que C, seno de A, é igual a A, seno de C. Passo o seno de A dividindo, passo o seno de C dividindo. Então, daqui eu tiro que A, seno de A, é igual a C, seno de C. Bom, o que eu posso concluir aqui agora é o seguinte, ó. Uma vez que eu mostrei que A seno de A é igual a C seno de C, e no slide anterior eu mostrei que A seno A é igual a B seno B, eu tiro a conclusão aqui que essas três razões, na verdade, são iguais. Então, eu posso escrever que A seno de A é igual a B seno de B, que é igual a C seno de C. Tá? Então, já mostrei que as três razões aqui, ó, elas são iguais. Tá? Mas eu fiz essa demonstração aqui utilizando um triângulo acutângulo. Tá? E aí você vai ver que não importa a natureza do seu triângulo. Bom, vamos pensar no caso aqui agora, ó, que eu tenho um triângulo aqui obtusângulo. Tá? Perceba que esse ângulo A agora aqui, ó, é um ângulo maior que 90 graus. Então, está entre 90 graus e 180 graus. Então, aqui no vértice A, ó, se você pegar esse ângulo aqui, ó, tá? Que eu estou colorindo, que é o ângulo A, somado com esse ângulo aqui de azul, você vai ter 180 graus. Então, esse ângulo aqui que eu colori de vermelho com um ângulo de azul, eles são ângulos suplementares. Tá? Por quê? A mais 180 menos A vai dar, na verdade, um ângulo de meia volta, que é o ângulo raso de 180 graus. Quando você tem um triângulo, né, obtusângulo, a altura dele, dependendo de onde você vai traçar de qual vértice, ela pode estar externa ao triângulo. Então, nesse caso aqui, ó, traçando a altura do vértice C, a nossa altura aqui, na verdade, vai ser H, que ela está externa ao triângulo. Então, perceba aqui, ó, que novamente você tem aqui dois triângulos retângulos. Você tem esse primeiro triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou colorindo de vermelho, tá? Que é o triângulo ACH. E você tem um outro triângulo retângulo, que é o triângulo de vértice BCH. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou aplicar novamente duas vezes o seno, tá? Então, primeiro aqui, ó, eu vou aplicar o seno do ângulo B. Então, vou olhar o triângulo maior, BCH. Seno do ângulo B é o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é A. Isolando, na verdade, agora aqui o H, eu vou ter que H é igual a A seno de B. De maneira análoga, eu vou calcular agora aqui, ó, o seno do ângulo de azul. Mas quem que é o ângulo de azul? 180 menos A. Então, seno de 180 menos A, eu te mostrei aqui no comecinho da aula,
que 180 menos A e A são ângulos suplementares. Se eles são suplementares, o seno deles são iguais. Então, calcular o seno de 180 menos A é a mesma coisa que calcular o seno de A. E nesse caso vai ser cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é B. Procedendo aqui com a multiplicação cruzada, eu vou ter que aqui o meu H é igual a B seno de A. Conclusão que eu tiro aqui, ó, é que eu tenho que, primeiro, H é igual a A seno B, e embaixo H é igual a B seno A. Tá? Então, daqui eu posso tirar a seguinte conclusão. A seno B é igual a B seno A, passando o seno de B para cá dividindo e o seno de A para cá dividindo, eu chego na relação que A seno A é igual a B seno B. Tá? Então, só para te mostrar aqui o seguinte, ó, independente da natureza do triângulo, você consegue aqui chegar nessa relação, tá? Onde o A seno de A é igual a B seno de B, que consequentemente é igual a C seno de C, tá? E é lógico, para o triângulo retângulo também, essa relação também ela vai ocorrer, tá? Basta aí você usar, quando for um triângulo retângulo, você saber que seno de 90 é igual a 1, tá? Eu não vou demonstrar todas elas, eu só te mostrei aqui um caminho de como é que se faz, tá? Eu te mostrei apenas quando você tem aqui um triângulo acutângulo, tá? Bom, então já tinha demonstrado aqui que essas três razões são iguais. Falta agora eu te mostrar, tá? Que elas são iguais a exatamente o dobro do raio da circunferência. Então, olha só que legal aqui, ó. Essa caixinha de verde aqui, ó, A seno A igual a B seno B, que é igual a C seno C, eu já te mostrei. Falta mostrar agora que vale exatamente 2R. Então, se eu mostrar para você aqui, ó, que qualquer uma dessas aqui, ó, caixinhas que eu colori de vermelho, é exatamente igual a 2R, automaticamente eu provo que todas elas são iguais a 2R. Porque todas elas, na verdade, são iguais, tá? Então, na verdade, agora o que eu vou tentar fazer aqui é mostrar para você que uma dessas razões, uma delas, é igual a 2Rs. Arco capaz é o conjunto de pontos do plano capazes de enxergar um segmento sob um ângulo constante conhecido. Os observadores em A, B e E, ângulos AD e E, veem o segmento BC sob um ângulo de 60 graus. Então aqui, ó, nós vamos perceber primeiro aqui, ó, que eu tenho aqui três triângulos, tá? Eu tenho o triângulo aqui, ó, ABC, depois eu tenho o triângulo EBC e tenho o triângulo aqui DBC. Perceba que todos os três triângulos, ele tem aqui um segmento de reta como lado, tá? O segmento que vai de B até C. Vamos olhar primeiro aqui, ó, para o primeiro triângulo, ABC. Se o observador estiver no ponto A, no vértice A, ele consegue enxergar o lado que vai de B até C sob um ângulo de 60 graus. Agora, perceba que se o observador, andar no sentido horário, ele vai se deslocar, por exemplo, para o ponto E. Então, nós vamos olhar agora aqui para o segundo triângulo, EBC. O observador em E, ele também consegue enxergar o segmento de reta BC sob um ângulo de 60 graus. Tá? E de forma análoga, se o observador em A for no sentido anti-horário, por exemplo, se deslocar para D, eu vou ter aqui o terceiro triângulo DBC. E aí você vai ver que no ponto D, o observador também consegue enxergar o segmento BC sobre um ângulo de 60 graus. Tá? Então, essa é a definição, na verdade, de arco capaz. Tá? Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, sob a circunferência, no arco maior,
que vai de B até C, você sempre vai ter um observador que vai conseguir enxergar o segmento de reta BC sob um ângulo de 60 graus. Então, também é importante aqui essa relação que eu acabei de apresentar para você, que nós vamos utilizar aqui para estar demonstrando que aquelas razões lá, A seno A, B seno B e C seno C, vai ser exatamente igual a 2R. Bom, aqui nós temos, né, um triângulo de vértices A, B, C, inscrito em uma circunferência C. Eu fiz questão aqui de destacar nesse triângulo que o vértice A, né, ele possui um ângulo de 60 graus, e oposto ao vértice A, ao ângulo de 60 graus, nós temos aqui o lado do triângulo, que vai de B até C, que é o segmento aqui que eu dei nome para ele de A minúsculo, tá? Então, um observador que esteja aqui no ponto A, ele consegue observar o segmento BC sob um ângulo de 60 graus. E aí você vai perceber que se eu pegar agora aqui esse vértice A e começar a deslocar ele sobre essa circunferência, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário, você vai ver que esse ângulo de 60 graus, ele permanece constante, tá? Então, independente aonde esteja o meu observador, ele sempre vai observar o segmento de reta BC sob um ângulo de 60 graus. Então, perceba que esse ângulo ele é constante, tá? Então, é importante aqui você entender essa relação, tá? Espero aí que com esse videozinho aqui, você tenha acompanhado, na verdade, que esse observador ele consegue enxergar o segmento de reta BC sob um ângulo constante. Nesse caso aqui, eu fiz a medição do ângulo A, e nesse caso aqui, esse ângulo vale 60 graus, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, se eu mexer aqui no segmento BC, perceba que o ângulo A aqui, na verdade, ele vai diminuir. Então, quando eu aproximo aqui, o vértice B do vértice C, o ângulo A, na verdade, ele diminui, né? Agora eu tenho um ângulo, por exemplo, aqui, de 33,93 graus. E você vai ver que quando eu movimento aqui, o vértice A, esse ângulo, na verdade, ele não vai ser alterado. Ele vai permanecer constante, que é de 33,93, tá? Então, para cada medida aqui que eu tenho os vértices BC, esse ângulo A vai mudar. Mas uma vez que eu fixo os vértices B e C e movimento apenas aqui o vértice A, você vai ter um ângulo constante. Nesse caso, agora aqui eu tenho um ângulo de 67,04 graus, tá? Bom, espero que você tenha acompanhado, na verdade, a situação aqui que eu acabei de apresentar para você, tá? Observação. A circunferência tem como uma de suas características ser um par de arcos capazes dos pontos que enxergam seu diâmetro BC a 90 graus, excetuando-se os pontos B e C do próprio diâmetro. Os observadores em AD e E, ângulos ADE, veem o diâmetro BC sob um ângulo de 90 graus. Tá? Então, o que está acontecendo então aqui? Olha, vamos olhar aqui para o triângulo de vértices A, B, C. Se você estiver no vértice A, você vai perceber agora aqui que o seu triângulo ABC, o lado BC do seu triângulo, ele coincide com o diâmetro da circunferência. Então, de O até B vale R, de O até C vale R. Então, o segmento de reta que vai de B até C, ele é o diâmetro, que é o dobro do raio. Sempre que você tiver um triângulo inscrito numa circunferência
que um lado desse triângulo coincidir com o diâmetro da circunferência, o ângulo oposto ao diâmetro sempre vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Então, se o meu observador agora aqui não for o ponto A, for o ponto D, ou seja, o triângulo DBC, o observador em D consegue ver o diâmetro BC, uma vez que esse diâmetro é o lado do triângulo, tá? Ele consegue ver o diâmetro sob um ângulo de 90 graus. O mesmo vale aqui para o triângulo EBC. Então, o segmento BC, ele é o diâmetro. Uma vez que ele é o diâmetro, o observador em E consegue ver o diâmetro sob um ângulo de 90 graus. Bom, aqui nós temos uma outra situação, né? Onde eu tenho aqui um triângulo de vértices ABC inscrito em uma circunferência, tá? Mas perceba agora que um lado do triângulo ele coincide com o diâmetro da circunferência. Então aqui eu tenho o centro da circunferência que eu chamei de O. Do centro até um ponto da circunferência é chamado de raio. Então a distância de O até B é o raio da circunferência e de O até C também é o raio da circunferência. E se você pegar a distância que agora que vai de B até C, você vai ter o diâmetro da circunferência, né, que é o dobro do raio, e você vai perceber que esse diâmetro ele coincide com um lado do triângulo, tá? Então você vai perceber agora aqui, ó, que esse vértice A, quando eu movimento ele aqui sobre a minha circunferência, você vai ver que esse observador que está no ponto A, ele vai conseguir enxergar o segmento que vai de B até C. E esse segmento que vai de B até C, que é o lado do triângulo, ele coincide, na verdade, com o diâmetro da circunferência, tá? Então, agora, ó, eu vou medir quantos graus que mede o ângulo A, tá? Então, quando eu for fazer a medição aqui desse ângulo A, você vai perceber comigo agora aqui que ele vai medir exatamente 90 graus, tá? Então, sempre que você tiver um triângulo inscrito na circunferência, sendo que um lado desse triângulo é o diâmetro da circunferência, o ângulo oposto ao diâmetro vai ser sempre um ângulo de 90 graus. É muito importante também aqui, né, essa relação aqui que eu estou te mostrando, do ângulo que está oposto ao diâmetro da circunferência, tá? Quando você tem um triângulo inscrito na circunferência, sendo que um lado desse triângulo coincide com o diâmetro, tá? Então aqui, na verdade, é importante você entender que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Espero que você também tenha acompanhado essa animação aqui que eu acabei de apresentar para você. Tá bom? Agora, vamos mostrar que para o ângulo A, nós temos a seguinte relação. A sobre seno do ângulo A é exatamente igual a 2R. Bom, para eu demonstrar aqui essa igualdade, eu vou pegar aqui um triângulo de vértices ABC que está inscrito em uma circunferência. Como é que eu estou destacando apenas o ângulo A? Eu estou indo lá no vértice A, destaquei o ângulo A, oposto ao ângulo A, eu tenho o lado BC, que eu chamei aqui de A minúsculo. Então, o que eu quero te mostrar aqui? Ó? Que se eu pegar o A minúsculo, que é o lado do triângulo ABC, e dividir pelo seno do ângulo A, essa divisão vai dar igual a 2R's. Ou seja, o lado oposto ao ângulo A, que é A minúsculo, dividido pelo seno do ângulo A, é igual a 2R's. Tá? Então é isso que eu quero demonstrar. Então o que eu vou fazer agora então aqui? Olha,
esse vértice A aqui, ó, se eu deslocar ele para a esquerda, sentido horário ou sentido anti-horário, ele sempre vai conseguir visualizar o segmento de reta BC sob um ângulo A, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui de propósito? Ó? Eu vou pegar esse vértice A e vou andar com ele no sentido anti-horário, tá? De modo que o lado AB passe exatamente sobre o centro da circunferência. Então, quando eu deslocar o vértice A no sentido anti-horário, eu vou ter que exatamente a minha figura 2. Então, perceba que o observador em A ou então o observador em D, ele continua vendo o segmento de reta BC sobre um ângulo A. Qual que é a diferença agora? Uma vez que eu fiz o lado AB com o deslocamento do vértice A, o lado AB passar exatamente pelo ponto A, eu tenho agora aqui, na verdade, o diâmetro da circunferência. Uma vez que eu tenho aqui o diâmetro da circunferência, o ângulo oposto ao diâmetro é um ângulo de 90 graus. Então, agora, quais são as duas relações que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que o vértice A tem um ângulo A. Tenho que o vértice D também vai ter o mesmo ângulo A. Só que agora, o triângulo ABC, que não era retângulo, com o deslocamento do vértice A, eu consegui o triângulo agora BDC, que é retângulo em C. Se o triângulo é retângulo, eu posso aplicar agora aqui as razões trigonométricas. Vou calcular agora aqui o seno do ângulo A. Então, como aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, de frente para 90 graus eu vou ter hipotenusa. Então, a minha hipotenusa aqui, ó, ela é, na verdade, 2R's. O cateto oposto vai ser A. Então, quando eu aplico o seno de A, triângulo BCD. Seno de A vai ser cateto oposto, que é A minúsculo, dividido pela hipotenusa, que é 2R's. Quando eu procedo agora aqui ó, com a multiplicação cruzada, ajeitando aqui essa igualdade, eu vou ter que, na verdade, A seno de ângulo A é exatamente igual a 2R's. Uma vez que eu mostrei que A seno de A é igual a 2R's, eu posso concluir que A seno de A é igual a B seno B, que é igual a C seno C, que é igual a 2R's. Então, na verdade, acabei de demonstrar para você aqui a nossa lei dos senos, conhecida também como teorema dos senos. Espero aí que você tenha acompanhado. Bom, vamos resolver aqui agora alguns exemplos do tema abordado na aula de hoje. Exemplo. Na figura abaixo, determine o ângulo B do triângulo ABC e a medida do raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Bom, então aqui nós temos aqui um desenho, né? Onde eu tenho aqui uma circunferência C e dentro dessa circunferência está inscrito o triângulo ABC, tá? Então a circunferência, ela circunscreve o triângulo ABC, ela delimita o triângulo ABC, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Então eu sei aqui, ó, que o ângulo A vale 60 graus, não sei quanto que vale o ângulo B e, infelizmente, eu não sei quanto que vale o ângulo C, tá? Por que infelizmente? Se eu soubesse, por exemplo, aqui, ó, qual que era a medida do ângulo C, tá? Vamos supor aqui, ó,
Vamos supor que ele falasse para mim aqui, ó, que o ângulo C é 50 graus, tá? Então, eu poderia concluir quanto que vale a medida do ângulo B. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu poderia chegar aqui e escrever o seguinte, ó, 60 graus mais 50 graus mais o ângulo B é exatamente 180 graus, tá? Então, quando você resolver isso aqui, essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, 60 com 50, 110, passa para cá negativo, 180 menos 110 daria aqui 70 graus. Ficaria com o exercício super simples de ser resolvido, tá? Mas, infelizmente, eu não sei aqui quanto que vale a medida do ângulo C. Então, na verdade, eu quero achar o ângulo B, não sabendo a medida do ângulo C, tá? Bom, eu acabei de apresentar para você aqui a lei dos senos. A lei dos senos, ela relaciona o lado dividido pelo o seno do ângulo oposto ao lado, tá? Então, na verdade, o que a lei do seno falava para mim aqui, ó? Que A seno de A é igual a B seno de B, que é igual a C seno de C, que é igual a 2R's, tá? Então, a lei dos senos, ela sempre relaciona o lado com o valor do seno oposto ao lado. Então, olha que bacana aqui, olha. Como aqui eu tenho o vértice A e eu tenho a medida do ângulo A, oposto ao ângulo A, eu vou chamar essa medida aqui que ele me deu, ó, de Azinho. Então, eu tenho o Azinho e tenho o ângulo A. Quero achar o ângulo B, oposto ao ângulo B. Eu tenho essa medida aqui que eu vou chamar de Bzinho. Então, perceba aqui o seguinte, ó. Eu tenho um ângulo com o lado oposto, não tenho um ângulo, mas tenho o lado oposto. Então, aqui eu tenho aqui, ó, 3 dados para eu achar um. Então, na verdade, eu vou utilizar aqui a lei dos senos, que vai ficar da seguinte forma, ó. A dividido pelo seno do ângulo A é exatamente igual a B dividido pelo seno do ângulo B. Agora aqui eu vou fazer continha. O meu A minúsculo vai valer 5,2 seno o ângulo A 60 graus. O meu B minúsculo 5,8 dividido pelo seno do ângulo B. Ou seja, eu quero achar o ângulo B. Tá? Como aqui eu tenho igualdade? Eu vou multiplicar cruzado. Então aqui eu vou obter 5,2 vezes seno do ângulo B, que é igual a 5,8 vezes seno de 60 graus. Que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então aqui eu posso escrever que o seno do ângulo B é exatamente 5,8 vezes seno de 60 graus dividido por 5,2. Agora, com o auxílio de uma calculadora, eu vou fazer agora essa seguinte continha aqui, ó, tá? Vamos acompanhar comigo agora aqui, ó. Bom, a continha aqui que eu vou fazer agora, ó, é a seguinte, ó. Tomar cuidado, tá? Ó, a calculadora tem que estar na função degree, tá? Que eu tenho o meu ângulo aqui em graus. Então, eu vou fazer a seguinte continha aqui, ó. 5,8 vezes seno de 60, tá? E vou dividir esse resultado pelo valor de 5,2. Quando eu dou ali o meu igual, ó, eu cheguei aqui na seguinte continha, ó, 0,96595, tá? 0,96595. 0,96595. Deixa eu arrumar esse 5 aqui, ó. 0,96595.
Então agora, ó, o que eu vou fazer aqui, ó, é trabalhar com a função inversa, tá? Eu quero descobrir aqui, ó, qual que é o valor do ângulo B, que o seno desse ângulo B vai me dar 0,96595, tá? Então, novamente, agora aqui, ó, eu vou pegar a minha calculadora e vou trabalhar com a minha função inversa. Vou chegar agora aqui, ó, eu vou apertar Shift, seno menos 1, e vou apertar o igual. Vou chegar aqui em aproximadamente num ângulo de 75 graus. Então, na verdade, o meu ângulo B vale aproximadamente 75 graus. Resolvi aí a primeira pedida do exercício. A segunda pedida do exercício, ele pede para a gente calcular a medida do raio da circunferência, tá? Então, para eu calcular que a medida do raio da circunferência, que é, na verdade, o valor de R, basta, na verdade, que eu resolva apenas uma igualdade entre razões. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso pegar aqui, ó, A seno de A, ou então B seno B, ou então C seno de C, e igualar 2 R's. Mas perceba que eu não tenho ainda, até então aqui, ó, nenhuma informação de C. Na verdade, agora, ó, uma vez que eu descobri que o ângulo B mede 75, eu consigo descobrir agora aqui quanto que vale o ângulo C, e, consequentemente, usando a própria lei do seno, eu consigo descobrir aqui quanto que vale a medida de A até B, que também não foi dado, tá? Que eu poderia chamar, por exemplo, aqui de Czinho. Então, bastava eu pegar agora aqui o valor de Czinho, que eu não tenho, tá? E dividir pelo ângulo C, que até então eu não tinha. Mas uma vez que eu sei que aqui é 60 graus, descobri que aqui é 75 graus, eu consigo descobrir, na verdade, quantos graus que vai medir aqui. Tá? Por quê? 60 com 70, 130. Com 5, 135. 135 para 180, eu mato a charada aqui que vai medir 45 graus. Tá? Mas vamos lá, não pediu nada disso. Só estou te alertando aqui que você tem condições agora aqui de calcular tanto a medida aqui do lado C, quanto que você descobriu aqui o ângulo C, tá? Então vamos focar no exercício agora aqui, ó. Eu quero descobrir o valor do raio. Então, ó, eu vou escolher pegar, por exemplo, aqui a primeira, ó. Então aqui eu vou escrever, ó, A sobre seno do ângulo A é exatamente igual a 2 R's. Tem a medida do Azinho? Tenho. A medida do Azinho minha aqui é 5,2. Dividido pelo seno do ângulo A, que vai ser seno de 60, que é igual a 2 R's. Agora eu vou multiplicar aqui cruzado, ó. Vai ficar 2 R's seno de 60, que é igual a 5,2. Como eu quero calcular o raio, então aqui vai ficar 5,2 dividido por 2, que multiplica seno de 60 graus. E agora que eu vou tentar descobrir o valor do raio. Vou pegar novamente aqui a minha calculadora e vou fazer agora aqui a seguinte continha. Qual continha? Vou pegar aqui, ó, 5,2 dividido por 2, que multiplica seno de 60, igual aproximadamente 3. A minha unidade de medida aqui no meu exercício, ela é centímetros. Então eu posso concluir aqui que o meu raio vale 3 centímetros. Espero que você tenha acompanhado aí a resolução do exercício. Exemplo. Uma pessoa se encontra numa planície às margens de um rio e vê, do outro lado do rio, o topo T de uma torre de telefone. Com o objetivo de determinar a altura H da torre,
ele marca 2 pontos A e B na planície e calcula o segmento AB, que vale 200 metros. Determina também que TAB é igual a 30 graus, né, o ângulo A, TBA igual a 105 graus, que é o ângulo B, e TBP, que é o ângulo B, igual a 30 graus, onde P é o pé da torre. Determine o valor H da torre. Bom, o que o exercício aqui traz para a gente é o seguinte, ó. Você vê aqui na imagem que nós temos um rio, tá? Do lado de lá do rio, você tem aqui, ó, uma torre, que nada mais é a distância de T até P, tá? A sua torre. O observador está na margem de cá do rio e ele quer determinar quanto que vale aqui a altura da torre. Então, um procedimento que ele fez foi medir aqui, ó, a distância de A até B, que vale 200 metros, tá? Com o auxílio de um aparelho, ele descobriu aqui, ó, que o ângulo TAB mede 30 graus, TBA 105 graus, TBP é igual a 30 graus, tá? E aí, com essas informações aqui, ele quer determinar, na verdade, a altura da torre. Então, perceba aqui o seguinte, ó. Eu quero descobrir a altura da torre que vai de T até P. Então, quando você olha aqui, ó, para esse triângulozinho aqui, ó, que eu acabei de colorir, que é o triângulo TPB, ele é um triângulo retângulo. Ele tem aqui um ângulo de 90 graus, tá? Então, na verdade, ó, para eu descobrir essa altura aqui, ó, da torre, uma vez que eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu poderia estar aplicando seno, cosseno ou tangente. Aí vai depender das outras medidas aqui que eu consiga descobrir. Mas perceba o seguinte, ó, eu quero descobrir a altura x, né? Desculpa, a altura h. Já tem um h aqui já, né? Ó? Eu quero descobrir a altura h da torre, tá? Só que eu não consigo essa medida aqui, ó. Porque para eu ter essa medida aqui de B até P, eu teria que passar por dentro do rio. Então, essa medida aqui de B até P, eu não vou conseguir ter essa medida, tá? Então, na verdade, eu vou tentar descobrir quanto que vale essa medida aqui, ó, que vale de T até B, tá? Então, recapitulando aqui, ó, eu tenho o triângulo TBP, que ele é um triângulo retângulo. Quero achar essa medida aqui, H. Não consigo a medida de B até P, porque aqui embaixo tem um rio. Então, agora eu vou tentar descobrir essa medida aqui, ó, que vai de T até B. Quando você olha agora aqui, ó, para esse triângulo de vértices A, B, T, que é esse triângulo aqui que eu estou colorindo, ó, tá? Eu tenho essa seguinte figura aqui, ó. O que foi falado para a gente aqui, ó? Que o ângulo A vale 30 graus, o ângulo B vale 105 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, uma vez que aqui vale 30 graus e aqui vale 105 graus, somando esses dois aqui, eu vou ter 135 graus. Então, para 180, eu concluo que esse ângulo T vai valer exatamente 45 graus. Tá? Foi falado aqui para mim também, ó, que a distância de A até B vale exatamente 200 metros. Tá? Então, agora, com essas medidas aqui, ó, eu consigo achar a medida de A até T, se eu quiser, e consigo achar a medida de T até B. Agora, perceba que a medida de A até T, ela não é importante para mim. Eu tenho que achar a medida aqui de T até B para eu utilizar depois aqui no meu triângulo retângulo.
Então, essa medida aqui, ó, de T até B, ela não está oposta ao vértice A? Eu vou chamá-la aqui de A minúsculo. Oposto ao vértice T, eu tenho essa medida aqui de 200, que eu vou chamar aqui de T minúsculo. E oposto ao vértice B, eu tenho aqui o B minúsculo. E aí, através agora aqui, ó, da lei dos senos, eu vou resolver esse exercício aqui agora. Mas vou focar onde aqui, ó? No ângulo de 45 graus, na medida de 200, no ponto do lado aqui do triângulo que vale A, e no ângulo de 30 graus. Então, agora que eu posso tirar a seguinte relação. Qual relação? T minúsculo oposto ao lado AB, que é o T. Eu tenho um ângulo de 45, que é o T. Então, vai ficar Tzinho sobre seno de T grande, que é igual a Azinho sobre o seno de A grande. Então, daqui eu tenho a seguinte relação aqui, ó. Quem que é o meu Tzinho? 200 dividido pelo seno do ângulo T, seno de 45 graus, que é igual ao meu Azinho, que é o que eu quero achar, que é a distância de T até B, dividido pelo seno de 30 graus. Então, aqui multiplicando o cruzado, eu vou ter que TB vezes seno de 45 graus é igual a 200 vezes seno de 30 graus. Daqui eu posso falar que TB é igual a 200 vezes seno de 30 graus sobre seno de 45 graus. Conclusão, vou pegar agora aqui a minha calculadora e vou fazer aqui a seguinte continha. Vou pegar aqui, ó, 200 vezes seno de 30 graus dividido por seno de 45 graus. Essa continha vai dar aproximadamente 141,42. 141,42 metros. Então, achei, na verdade, a distância de T até B. Uma vez achada a distância de T até B, eu consigo agora resolver o meu exercício. Por quê? Bom, foi falado que o ângulo B vale para mim 30 graus. Quero descobrir a minha altura, que vai de T até P, e descobrir que de T até B vale aproximadamente 141,42 metros. Uma vez que pelo desenho da figura esse ângulo aqui vale 90 graus, eu posso aplicar agora aqui a relação que envolve o ângulo de 30 graus, o seu cateto oposto e a hipotenusa. Então, vou chegar agora aqui e aplicar a relação seno de 30 graus, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus, cateto oposto, H sobre hipotenusa, 141,42. Multiplicando aqui cruzado, nós vamos ter que o nosso H vai ser 141,42 vezes seno de 30 graus. Daqui nós concluímos que a nossa altura vai ser exatamente 141,42 vezes seno de 30 graus. Essa continha vai dar aproximadamente 70,71. Unidade de medida, metros, que é, na verdade, a altura da nossa torre. Desejo aí a você bons estudos, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.